Gravação iniciada. Ok. Bom dia, colegas, de novo. Retomando a nossa sessão do julgamento do dia 3 de fevereiro de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Ressaltando que a doutora Mônica está substituindo o doutor João Maurício, que é conselheiro titular aqui da nossa turma e está de licença. Eu quero dar continuidade à nossa pauta, o item 132, Star Park, que ele é paradigma até o 136. A Star Park o recurso é tempestivo, porém por força da súmula CAF número 2, deixa de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória e ofensa a princípios constitucionais. No mérito, ele alega ausência de intimação, eu aplico a súmula CAF número 46, denúncia espontânea, súmula CAF número 49. Ressaltando que esses processos, na gravação anterior, do início da manhã, eu havia feito um breve resumo em relação ao objeto desses processos, que são autos de infração de multa por atraso de entrega na GFIP, infringência ao artigo 32A da Lei 8.212, em que praticamente todos os recursos que eu analisei, não há negativa de que houve o atraso na entrega, porém são trazidas outras alegações, tais como a do recorrente aqui, que a gente já se deparou em outras ocasiões aqui no colegiado. Não é uma questão nova, né? Por isso que tomei a liberdade de fazer um resumo aqui dos processos. Essas questões já foram tratadas com um pouco mais de detalhe em outros julgamentos. E muitas são objeto de súmulas CAF, né? Que são de aplicação obrigatória. Então, esse item 132, que serve de paradigma até o 136, eu estou colocando como conclusão: ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Esse é meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, do item 132 ao 136, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida negar-lhe provimento. 137. TALAC Comércio. Paradigma até o 163. Conhecimento é parcial, pois deixa de conhecer da alegação da irretroatividade da lei tributária em face da preclusão. Foi o mesmo recurso daquele primeiro que a gente julgou. É igualzinho. Na impugnação, ele só alegou a questão da denúncia espontânea. Então, não estou conhecendo essa matéria. No mérito, ele alega a questão da denúncia espontânea, eu aplico a súmula CAF número 49. Então, ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conhecendo da matéria preclusa, que é a irretroatividade da lei tributária, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Esse é o voto. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, dos itens 137 a 163, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Isso vai até o 164.
164, Zeus, representações. Zeus, representações, no conhecimento é parcial, por ofensa aos princípios constitucionais, súmula CAF número 2. Nas preliminares, ele alega prescrição, eu rejeito, pelo teor do 174 CTN, acho que é 174, ausência de intimação, rejeito pela súmula CAF número 46. No mérito, ele alega denúncia espontânea, eu aplico a súmula CAF 49, ele pede o cancelamento da multa por ausência de amparo legal, e aí eu cito o artigo 32 da Lei 8.212, que ampara o auto de infração. Tá? Não há ausência de amparo legal, pois a multa está amparada no artigo 32A da Lei 8.212. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de ofensa aos princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. O item 164. Algum questionamento? Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 164, Zeus, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de ofensas aos princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento. 165, Silvana. Silvana, o conhecimento, recurso é tempestivo, porém dele não conhece em face da preclusão, pois as matérias nele veiculadas não foram questionadas em sede de impugnação. Na impugnação, ele alega a questão da anistia da Lei 13.097, e no recurso ele alega que sofreu um golpe do contador e enchente na sua residência. Então, não tem nada a ver a matéria do recurso com a matéria da impugnação. Então, ante ao exposto, eu não conheço do recurso voluntário. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, item 165, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. 166, Sérgio, conhecimento. O recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CAF número 2, deixe de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa confiscatória e sobre ofensa a princípios constitucionais. Preliminar. Ele alega nulidade pelo tempo do julgamento. Então, recorrente com base no artigo 49 da Lei 9.789 de 99 e 24 da Lei 11.457/07, alega nulidade da decisão administrativa proferida a destempo, tendo em vista que se passaram mais de 2 anos do prazo limite para que a mesma fosse proferida. Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em face do descumprimento do prazo lá citado, que, diga-se de passagem, é impróprio. Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei 11.457 de 2007, o decreto número 70.235 de 72, que trata especificamente sobre o processo e procedimentos administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não tenha incorrido em nenhuma das nulidades ali apontadas. Então, não há motivo para a nulidade. Mérito, ausência de intimação. Aplico a súmula CAF 46. Então, ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Não saiu. Acompanho. Tá. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica?
Acompanho. Doutora Letícia, Acompanho. doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Então, item 166. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. 167, Regino. O Regino, conhecimento, o recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações. Cito o projeto de lei 7.512, em relação à anistia das multas, que o auto de infração tem caráter arrecadatório, que a autuação se deu em juízo de conveniência e oportunidade, e que a empresa era optante pelo Simples Nacional. Ele é um recurso igual a um que a gente já julgou aqui, muito parecido, essa preclusão aí. Decadência. Alega decadência, súmula CAF, aplica a súmula CAF 148, ciência em 3/11/2015, o ano calendário é 2010, prazo final seria 31/12/2015, então não tem decadência. Conclusão. Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Eu acho que eu só não botei afastar a decadência. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 107, Regina acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, para na parte conhecida afastar a decadência e negar-lhe provimento. 168, Pousada Tibiriçá. Pousada Tibiriçá, o recurso é tempestivo, porém, em razão do disposto na súmula CAF número 2, dele não conheço, por veicular apenas questões quanto à inconstitucionalidade da multa confiscatória e ofensa a princípios constitucionais, que ele cita razoabilidade e proporcionalidade. Então, eu não conheço do recurso. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, Pousada Tibiriçá, 168, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. 169, Mário de Mari. Mário de Mari, o recurso é tempestivo, né, e atende aos requisitos de constitucionalidade, de admissibilidade. Em relação ao mérito, eu estou aplicando o artigo 57, que ele reitera as decisões da DRJ, em que eu trato que, compulsando os documentos pertinentes às declarações juntadas, comprova-se que estes não possuem informação do cadastro. O que ele alega é que ele tinha que ele informou na obra o que era para ter sido informado no CNPJ, que ele cancelou essas GFIPs da obra, e aí, em função disso, ele foi autuado. Então, aí a DRJ fala que, compulsando-se os documentos pertinentes às declarações juntadas, comprova-se que estes não possuem informação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como número de inscrição, mas números de cadastro específicos de SEI. As obras de construção civil sujeitavam-se à referida matrícula, no termo da então vigente artigo 17 da instrução normativa aí. Devem também cumprir obrigações acessórias próprias, nos termos do artigo 325 da citada IN, dentre elas elaborar a GFIP. A autuação objeto de impugnação decorre do não cumprimento da obrigação da declaração da empresa em seu CNPJ. Verifica-se dos sistemas de controle que as últimas declarações entregues nessas competências e no CNPJ informam a existência de trabalhadores, e que os endereços da obra, SEI e CNPJ da empresa são diferentes,
Verifica-se também que a empresa iniciou as atividades em 8 de 79, com última alteração cadastral em 1 de 2005, antes, portanto, da entrega da GFIP no SEI. Na existência de fatos geradores ocorridos, impõe-se que havia obrigação acessória correlata de entrega da GFIP que não foi cumprida tempestivamente, conforme demonstrado no auto de infração impugnado. Não há prova nos autos da razão da baixa da obra, bem como porque não deveria haver declarações de GFIP para ela. Então, ele alega que ele não tinha que ter feito a GFIP dessa obra, só que ele não apresentou nos documentos da impugnação e nem no recurso nenhum documento de baixa da obra que comprovasse que essa obra não deveria ter GFIP, certo? Então, assim, a DRJ negou o provimento ao recurso porque não restou provado que não deveria ter GFIP para essa obra, entendeu? E caberia ele apresentar o documento de baixa, a prova de que a obra foi construída, todos esses documentos ele não apresentou. Então, ante ao exposto, eu nego o provimento ao recurso. Algum questionamento? Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Não saiu. Desculpa, acompanho. Esqueço de ligar o microfone. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 169. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 170. M.A. da Silva. M.A. da Silva, conhecimento, o recurso é tempestivo, porém dele não conheço, pois veicula matérias que não foram alegadas em sede de impugnação e, portanto, preclusas. Então, na impugnação ele alega só denúncia espontânea, em sede de recurso ele aduz que é optante pelo simples, que não possui empregados, ofensa ao artigo 55 da lei complementar, redução da multa para 30% da obrigação principal, ofensa a princípios da razoabilidade e proporcionalidade, matérias que sequer foram questionadas em primeira instância. Então, ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso. Algum questionamento? Não conhecer do recurso, matéria... Ele só alegou denúncia espontânea na impugnação. Aí, em sede de recurso, ele traz novas matérias. Ele diz que ele é optante pelo simples, que tem que reduzir a multa porque ele é optante pelo simples. Ofensa a princípios constitucionais, nada disso foi trazido na impugnação. Ok. Então precluiu, né, o direito dele. Precluiu o direito dele. Acho que seria interessante colocar isso. Eu coloquei. Do direito de... Tá, então, é porque isso aqui é só um resumo. Tá ok. Eu botei só um resumo do voto, mas no voto eu tô falando da preclusão, do artigo 16, 17, tá tudo lá. Aqui é só um resuminho. Acho que nem precisa citar os dispositivos, é mesmo preclusão. Tá lá no voto. Tá lá direito. No voto, é porque eu só coloquei em tópicos aqui para facilitar. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 170, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. 171, Laudelina. Laudelina, conhecimento, recurso é tempestivo, porém dele não conheço, pois veicula matérias que não foram alegadas em sede de impugnação e, portanto, preclusas. Verifica-se que o recorrente alega impugnação, falta de intimação prévia e denúncia espontânea. Em sede de recurso, o contribuinte aduz que é microempreendedor individual, que não possui empregados e que aguarda a aprovação do PL 7512 de 2014. Matérias que não foram questionadas em impugnação. Então, eu não conheço do recurso. Ok? Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber?
Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Então, item 171, Laudelina, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. 172, José Roberto. O recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CARF, deixa de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa confiscatória. Também deixa de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações: a ausência de intimação do contribuinte antes da imposição da multa e improcedência da autuação pelo artigo 55 da Lei Complementar 123. Não foram trazidas à impugnação. No mérito, eu trato da denúncia espontânea, súmula CARF número 49, e em relação à redução da multa dos optantes pelo Simples. O recorrente pleiteia por ser microempresa a redução da multa em 50% à luz do que disciplina o artigo 38b da Lei Complementar 123, que assim estabelece as multas relativas à falta de prestação ou incorreção no cumprimento das obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais, municipais, quando em valor fixo ou mínimo, na ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, terão redução, e aqui estão as reduções. Mas ele trata algumas condições, que no caso, para ter direito à redução, eu trago aqui os incisos 1 e 2 da lei, que fala que não se aplicam as reduções quando a empresa, quando da ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Da leitura dos dispositivos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, pois conforme noticia o acórdão recorrido, não houve cumprimento ao disposto no inciso 2 do parágrafo único, pois a empresa não efetuou o pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Ele fala também em questão da infração continuada, que tinha que ter autuado por ano e não por competência. E aqui eu cito que o atraso em entrega da GFIP entre a infração tributária tipificada no artigo 32A da Lei 8.212 de 91. No caso em concreto, o lançamento imputou a multa para cada competência de atraso na entrega da declaração, que foi formalizada num único auto de infração. Não se trata aqui de uma infração continuada, cuja penalidade, em relação à penalidade a ser aplicada. De acordo com o inciso 1 do artigo 474 da IN 971 de 2009, cada competência em que houve entrega de GFIP a destempo caracteriza uma ocorrência. Assim, o valor da autuação corresponde à soma da multa aplicada em cada ocorrência registrada. Então, eu afasto a alegação dele. Aqui é a forma do cálculo da multa, que é feito a cada competência você tem uma ocorrência. Então, ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, para na parte conhecida negar-lhe provimento. É como voto. Algum questionamento? Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 172, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, para na parte conhecida negar-lhe provimento. 173. 173, Iranete. Conhecimento. Recurso é tempestivo, porém deixe de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações: falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato, redução dos valores das penalidades às microempresas, improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de conveniência e oportunidade, improcedência da autuação devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da vedação ao confisco. E aqui eu falo, a impugnação é bem sucinta,
E pela transcrição a seguir, não há dúvidas de que as alegações citadas não foram questionadas em primeira instância, se não vejamos. Aqui ela fala, a empresa impugnante, de forma correta e sem nenhuma notificação, entregou espontaneamente a GFIP acima mencionada. A Receita Federal multou a mesma, como consta do auto de infração, em anexo, pedindo a impugnação por medida legal e de justiça. Aqui, se vocês quiserem ler, eu posso ler aqui, mas não tem nada tratando desses itens que eu não estou conhecendo. Ela fala que no desenvolvimento das atividades dela, sempre se pautou pela transparência, cumprimento das obrigações, além de trabalhar no âmbito familiar, para a sobrevivência. Aqui ela cita coisas pessoais dela, né? Ciente da legislação, obrigatoriedade, penalidade, todavia são inaceitáveis tais punições, pois as informações de GFIPs não enviadas tempestivamente não trouxeram prejuízo aos entes federativos. E ainda tais obrigações não foram atendidas por motivo de omissão, dolo, má-fé, e sim por falta de tempo, acúmulo de muitos serviços burocráticos. Ainda é de ressaltar que as obrigações só aumentam e os prazos cada vez mais curtos, sendo impraticáveis a má qualidade do atendimento por parte dos órgãos públicos, como a internet lenta, programas do TI que não funcionam, sempre prorrogando ou fazendo novas versões. Constantemente vincula na empresa a participação decisiva do segmento comercial, industrial e serviços, empresas que contribuem decisivamente com a arrecadação de tributos, geração de emprego, crescentes exportações, ou seja, é um recurso, é uma impugnação que ela fala de inúmeras coisas, menos da questão, né? Enfim, conclamo para a utilização de bom senso. Insisto que utilize da política de conscientização educativa antes da punição pecuniária. Ressalto que tais multas são improcedentes com a empresa, em que momento algum trouxe prejuízos a este órgão. E aí eu ressalto que, embora o contribuinte não tenha trazido na impugnação a alegação de denúncia espontânea, a questão foi tratada no acordo de primeira instância, razão pela qual eu conheço dessa alegação que ela suscitou só no recurso, tá? Ela não trouxe a denúncia espontânea na impugnação, mas a DRJ enfrentou. Então, como a DRJ enfrentou e ela trouxe no recurso, eu estou conhecendo dessa alegação, tá? Em relação ao pedido de efeito suspensivo, eu esclareço que a apresentação de defesa e posterior recurso por si só já conferem um efeito suspensivo ao lançamento nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Então, eu vou enfrentar preliminares de decadência e prescrição, que embora ela também não tenha trazido na impugnação, eu enfrento. Eu cito a súmula CAF 148, a ciência foi em 10/12/2015, ano calendário 2010, o exercício seguinte é 2011, então não tem decadência que ela se configuraria após 31/12/2015. Prescrição, eu cito 174 CTN, não tem prescrição. Ela questiona, essa alegação eu conheci porque foi posterior ao julgamento da DRJ, porque ela questiona a ausência do terceiro julgador e quebra da ampla defesa e contraditório. A recorrente sustenta a improcedência da autuação em face à ausência do terceiro julgador na delegacia de julgamento e da quebra de ampla defesa e do contraditório, em decisão proferida em massa sem a necessária individualização do processo e das provas. Bom, pela leitura do acordo, depreende-se que o processo foi analisado por 3 julgadores. Ela não viu que a presidente era julgadora também, tá? Ela citou só os 2 que estão lá embaixo. Então, ela era presidente e relatora, tá? Então, estavam presentes Ana Paula, Cristiane e Vânia, ausentes justificadamente Isis e Marcela. De acordo com a portaria MF 341 de 12 de julho de 2011, vigente à época da decisão recorrida, temos que as turmas ordinárias de julgamento serão integradas por até 7 julgadores, e somente pode haver deliberação quando presente a maioria dos membros da turma, sendo essa tomada por maioria simples. Aí eu esqueci de copiar o resto do voto aqui, mas nesse caso você tinha 3 julgadores de uma turma de 5, né? Ou seja, tinha maioria simples para instalar o quórum para fazer o julgamento. E o julgamento foi unânime, a decisão foi unânime. Ou seja,
Houve uma maioria simples dos componentes da turma, porque tinham 3, e o julgamento foi unânime. Então, eu não vejo motivo para nulidade, porque 2 julgadores não estavam presentes, tá? No mérito, ela pede a denúncia espontânea, então aplica a súmula CARF número 49. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das matérias preclusas, para na parte conhecida rejeitar as preliminares, afastar a decadência e a prescrição e negar-lhe provimento. É como voto. Algum questionamento? Acompanho. Dr. Wesley. Acompanho. Dr. Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Então, item 173. Iranete, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, para na parte conhecida rejeitar as preliminares, afastar a decadência e a prescrição e no mérito negar-lhe provimento. E 9, 174. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim dele toma o conhecimento. Em preliminar, ele alega a decadência, que embora ele não tenha suscitado na impugnação, ele suscitou no recurso, então eu estou conhecendo, por ser matéria de ordem pública, né? Então a ciência foi 12/11/2015, fato gerador 2010, exercício seguinte 2011, então seria 31/12/2015, então não tem decadência. Mérito. Ele alega que a legislação desobriga a entrega de GFIP por pessoas jurídicas sem segurado que lhe preste serviço. Aqui eu aplico o artigo 57 do RICAF e reitero a decisão da DRJ. Então, ele alega que no período em questão era contribuinte individual sem segurado que lhe prestasse serviço. A Lei 8.202 de 91, em seu artigo 32, atribui a obrigatoriedade de entrega a GFIP às empresas e a elas equiparadas, conforme se extrai da análise desse dispositivo, combinado com o artigo 15 da mesma lei. Aí está transcrito lá no acórdão. Assim, as empresas, sejam elas constituídas sob a forma de firmas individuais ou sociedades, são obrigadas, nos termos do inciso 1º do artigo 32 da Lei 8.212, a apresentar GFIP. Tal é o caso dos autos, sendo a impugnante empresa constituída sob a forma de microempresa, consoante se pode observar pelo contrato social juntado pela própria as folhas 21 e 27, não merecendo, portanto, prevalecer suas alegações, somando-se ainda o fato de que, consoante consulta aos sistemas informatizados, GFIP Web, constata-se que as GFIPs que ensejaram a autuação, ou seja, as GFIPs que foram entregues em atraso, apresentam informação de segurados, especificamente contribuinte individual e a respectiva contribuição, o que denota a existência de fato gerador de contribuições previdenciárias, como recebimento de prolabore, e, consequentemente, a obrigatoriedade da entrega da GFIP, e de forma tempestiva. Então, aqui no caso, ele poderia até ser dispensado se ele não tivesse nenhum segurado, mas ele declarou na GFIP a destempo a informação de um segurado, e aí não é o caso da alegação dele, né, que ele estaria dispensado. Então, ante ao exposto, eu voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 174, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência e negar provimento ao recurso. 175, Diana. Achei que fosse mais rápido meus votos. Diana. Mas eu acho importante a gente passar uma a um. Diana,
o recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim dele toma o conhecimento. No mérito, ele alega questões idênticas à impugnação preliminar. A empresa em questão, diante de fatos mencionados e de suas condições financeiras, onde trabalha com produtos artesanais, encontra-se sem a menor condição de pagar tais multas, que para a sua realidade financeira são altíssimas. Desta forma, a mesma requer a anulação dos lançamentos efetuados. E no mérito, pelo fato da empresa acima mencionada não ter sido orientada em processo inicial de constituição da empresa individual, ME, pelo órgão competente, discordamos da autuação de tais multas, onde encontramos extremamente agastado diante dessa situação. Isso aí é o que ela coloca, tá? Aí eu cito o artigo 57 do RICAF, no que pertine a alegação, aí aqui é o que a DRJ traz, né? A alegação do recorrente de que é microempreendedor individual. Cabe ressaltar que o MEI somente fica desobrigado da entrega da GFIP quando não possui nenhum empregado que lhe preste serviço. Em consulta ao sistema GFIP Web para as competências objeto de lançamento, verifica-se que as GFIPs apresentadas consta que a empresa possuía uma empregada assegurada, o que demonstra a efetiva ocorrência dos fatos geradores que ensejam a obrigatoriedade de entrega da GFIP. Logo, aplica-se o disposto no artigo 32A, razão pela qual não há como afastar o crédito tributário lançado com base em tal alegação. A existência de penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à fazenda. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação acessória, a possibilidade de ser considerada na aplicação da lei a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Doutor Wesley, o senhor pediu a palavra? Eu fiquei na dúvida de uma situação. Veja só, no início do seu voto, presidente, você coloca aqui, considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo, visando rebater os fundamentos apresentados pelo julgador. E aí, há pouco nós estávamos votando, dizendo que alguns argumentos novos não teriam sido apreciados pela decisão de primeira instância. Eu fiquei só na dúvida de... Não, esse é outro voto já. Esse foi outro. Esse já é a Diana. Sim, não é a Diana que a gente está votando? A Diana, eu vou abrir o voto aqui, ó. Mas é o anterior, é isso? Não, eu só coloquei. Se você abrir o voto da Diana, eu coloco. Isso aqui são as alegações de recurso. Não, presidente, não. Deixa eu só explicar aqui, eu acho que eu não me fiz claro. É que, na verdade, nós estamos colocando que alguns argumentos novos não estão sendo conhecidos em razão de não ter sido apreciados pela decisão de primeira instância. E aí, nesse voto, por exemplo, nós estamos colocando que não trouxe nenhum argumento novo. Não sei se seria mais... Não, eu não botei isso não, Wesley. Aqui, ó, Diana, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Eu conheci dele totalmente. Se você abrir o voto da Diana lá na minha pasta, você vai ver. Aí eu trago. Eu estou conhecendo do recurso. Aí eu copiei. Esse aqui é o recurso dela. Seguinte, se a Diana tivesse trazido algum argumento novo, eu não sei se a gente iria conhecer. Isso eu quero dizer, novo no sentido de uma nova argumentação. Sim, mas ela trouxe a mesma coisa que ela trouxe na DRJ. O mesmo. Aí eu copiei o recurso. Não, eu copiei o recurso dela. Aí eu considerando que não trouxe... aí eu tô enfrentando as alegações da forma como a DRJ enfrentou, porque é igual. Entendeu? Tá bom, então. Eu não tô deixando de conhecer nada. O recurso dela só tem essas duas linhas, preliminar e mérito, que eu coloquei aí. Não tem nenhum argumento novo, só tem esses dois. Sim, ela fala da... ficou confuso o resumo. Se ela trouxesse um argumento novo, de repente não seria conhecido, é isso que eu fiquei pensando. Então. Não, eu acho que o resumo, eu coloquei no resumo o seguinte, ela trouxe os mesmos argumentos da impugnação, e os argumentos são que ela cita a questão financeira dela, e que ela não foi orientada na hora de fazer as questões da microempresa dela. E aí a DRJ vem e ainda trata mais alguma coisa.
em relação ao que ela colocou, né? A DRJ fala, ó, é uma multa por atraso na entrega, a impugnante alega que é optante pelo MEI, e necessita de CND e tudo. Ainda traz um pouco mais de informações do que o que ela trouxe no recurso até, sabe? Um pouquinho mais. Porque no recurso... No recurso ela só fala essas duas coisas aí, ó, que ela é optante pelo MEI e que ela não sabia, que ela discorda das multas, né? E é que ela tá agastada diante da situação. Então é isso aí que ela alega. A DRJ enfrentou um pouco mais, explicou que a empresa do MEI tem que entregar GFIP, né? Fez uma explicação para ela, né? E aí eu tô reiterando, porque eu achei interessante a explicação, né, para ela. Ela não, acho que ela não soube nem se expressar no recurso, né? Ela fala que ela do MEI, que pelo que eu entendo do que ela está escrevendo aqui, ela entende que ela não tinha que declarar nada, que ela não foi bem informada, né? Em relação às obrigações dela, né? Então, aí a DRJ faz tipo um esclarecimento, né? Não sei se era isso a sua dúvida, se eu entendi errado, mas... Não, eu deixo quando tiver a oportunidade para a gente pra trazer a questão. Mas eu conheci integralmente do recurso dela. Bom, doutor Paulo. Acompanhe. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanhe. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanhe, senhora presidente. Então, 175 de Ana, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 176, CST Contabilidade. Está quase acabando. CST, verifica-se pelo descrito conhecimento no relatório que o recorrente alega impugnação, falta de intimação prévia e denúncia espontânea. Em sede de recurso, o contribuinte alega efeito suspensivo ao recurso e improcedência da atuação pelo caráter arrecadatório e por ser enquadrada como microempresa optante pelo Simples Nacional. Essas matérias não foram questionadas em primeira instância, então eu não estou conhecendo o recurso. Tá, doutor Wesley? Então ele alegou falta de intimação e denúncia espontânea. Aí chega no recurso, aí ele, bom, não consegui essas duas matérias, então vou falar que eu sou optante pelo Simples, que a multa tem caráter arrecadatório, que não é educativo. Então, eu não estou conhecendo o recurso. Pois mas é nesse contexto que eu estava falando. De repente, aquela frase, eu acho que no sentido de, a frase do processo anterior, dizendo o seguinte, ele não trouxe novas alegações. Não sei se seria a mais... Não, ali foi um resumo, Wesley. Se você olhar no voto, não está escrito assim. Chico, mas assim, é isso que eu estou tentando explicar. Tá. Aqui a gente está conhecendo pelas novas alegações, nós estamos dizendo num outro processo que ele não trouxe novas alegações, então assim, eu não consigo conhecer, acho que você nem precisaria ter colocado aquelas novas alegações. Tá, não, mas foi um resumo, Wesley. Eu só coloquei no resumo. Tá no voto? Está no voto. Tá. Mas o que você queria que eu colocasse que eu não estou entendendo? Não, eu acho que o recorrente não trouxe... Eu estou aplicando o artigo 57, eu estou dizendo, a contribuinte não trouxe novas alegações, então eu me valho do artigo 57, porque ela não trouxe nada novo, é isso que eu estou dizendo. Tá bom, então tá. Bom, se vocês estão entendendo que isso aí é só para o fundamento de aproveitar a decisão recorrida, entendeu? Não é para dizer que novas alegações seriam admissíveis. Se ele tivesse apresentado, seria questão de enfrentar se elas seriam admissíveis ou não diante das exceções que a norma prevê, entendeu? Sim, mas como tem um que pode interpretar dessa maneira... Quando não apresenta novas alegações, o julgador tem a faculdade de reproduzir a decisão anterior, entendeu? Vou reler meu dispositivo, meu Ele voto pode lá. trazer alegações não necessariamente sobre matéria preclusa, mas para contrapor as razões da DRJ. Nesse caso, a gente conhece. E foi até o que eu enfrentei num processo anterior, que ele falou do terceiro julgador, né? Sim. Não ia estar na impugnação. Não podia estar na impugnação isso, porque ainda não tinha tido a decisão. Bom, acho que é isso. Aí esse CST eu não estou conhecendo. Mais algum questionamento?
Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, 176. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso. 177. Billets do Paraná. Faltam mais dois. Billets do Paraná, conhecimento. Eu conheço parcialmente do recurso, pois deixo de conhecer as alegações em relação às ofensas aos princípios constitucionais em razão da súmula CAF número 2. Nas preliminares, ele alega a questão da prescrição, que eu rejeito. A ausência de intimação aplicou a súmula CAF número 46. No mérito, denúncia espontânea, eu aplico a súmula CAF número 49. E cancelamento da multa por ausência de amparo legal, e aqui eu cito o artigo 32A da Lei 8.212, inserido pela MP 449. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de ofensa aos princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. É como voto. Algum questionamento? Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, item 177, Billets do Paraná, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios constitucionais, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento. Azaledo, item 178, meu último item. Azaledo, após a ciência do acordo de primeira instância, o contribuinte efetuou o recolhimento do valor lançado por meio do comprovante de pagamento de folhas 44. Se vocês quiserem consultar, ele já anexou esse comprovante várias vezes no processo, pedindo vários pedidos para desistir, né, em face do pagamento. Então, esse processo não estou conhecendo o recurso. Que, de acordo com o artigo 156.1 do CTN, o pagamento constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário, portanto, sendo incompatível com a discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal. Então, o RICAF, né, prevê que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente de julgamento, de forma sucinta, né. Então, então, ante ao exposto, eu não estou conhecendo do recurso voluntário. Algum questionamento? A guia está certinha, está de acordo com o número do processo, tá? Isso eu conferi. E aí tem um pedido expresso, né, para desistência. Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, item 178, Zaledo, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Pronto, agora os meus votos acabaram. Eu vou para o item 179 do Dr. Wesley. Esse é muito difícil, viu, presidente? Ele pede no recurso prazo para pagar. Então, eu não estou conhecendo o recurso. É tipo o meu, também é multa, né? Obrigação acessória. Porque ele não está devolvendo a matéria ao colegiado, então logo eu não estou conhecendo o recurso. Bem difícil. Então, item 179, você está votando por não conhecer do recurso. Esperar o Paulo voltar. Acho que não deu tempo nem de... Não enfrentou o mérito da decisão.
Só pedir o prazo para pagar. E tem um processo aqui... Sheila, só um minuto. Em que pese não ser a ordem, eu vou dizer que eu acompanho só porque eu vou... Um minuto aqui. Valete. Mas eu acompanho o relator. Paulo, eu ia colocar em votação. Você escutou o processo do Wesley, não? Não escutei, não. Então, vamos lá, Wesley. 179. Sato Indústria. Oxe. Não. Tá ruim. Você tá travando, Wesley. Enfrentou. E agora? Sei, tá. Sua imagem tá bem ruim. Não sei o que eu posso fazer aqui. Não refresh. Gerenciar a qualidade. Tá. Estão me ouvindo? Melhorou. Então, 179, vamos lá. Paulo, o recorrente não enfrentou as lesões de méritos, só pediu prazo para pagar a confirmação, né, a posição da BRJ. Então, eu não estou conhecendo o recurso, Paulo. Ok. Acompanhe. Doutor Kleber. Acompanho. A doutora Fernanda foi ao banheiro, mas ela já tinha deixado consignado que ela acompanhava. Mas acho que é melhor aguardar, né? Wesley, esse processo está na pasta? Tá. Eu acompanho. Eu repito que eu acompanho. Eu tive que colar depois. Ok. Não, é que eu estou aqui na pasta T mesmo, entendeu? Não achei ele. Tá na pasta T. Pasta correta, vai lá. Pasta Tá correta. na pasta correta? Ok. Beleza. É porque eu não sei como é que foi parar esses processos aí, eu vou ter que ver depois o que é. Ele seria o de janeiro. Eu não sei como é que eles migraram. Na pasta correta. De repente eu já tenho ele até aqui. Tá, jóia. Eu vou continuar a votação, então. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso, item 179. 180, também do Wesley Hamburger. Vamos lá. Auto de infração, obrigação acessória, autuação pelo artigo 32, inciso 4, parágrafo 6º. A empresa teria sido multada nas competências 3 de 2004 a 11 de 2004, apresentou omissão de dados não relacionados aos fatos de todas as contribuições previdenciárias. A fiscalização apresentou essa acusação. Então, no recurso voluntário, ela alega preliminar de nulidade do auto de infração em razão de ter pago o valor da obrigação principal
não devendo ser exigidas 2 multas do contribuinte. Supressão de instância. No mérito, alega que estaria sendo suprimido a instância e não teria o direito constitucional à dupla jurisdição. No mérito diz que a multa é nula, uma vez que seria mera alegação de que não possui escrituração contábil, tanto quanto a obrigação principal, quanto da acessória. Falta de amparo fático legal para imposição de recolhimento da exação por parte do agente fiscalizador, já que os valores impostos por estes não são arbitrários e desprovidos de qualquer fundamentação legal. Aduz que o exercício das atribuições de fiscal de tributos é prerrogativa exclusiva de contador. Aduz que houve abuso de autoridade, alega que pressuposto imprescindível para a validade do auto de infração a indicação da origem e a natureza do crédito. Alega na aplicabilidade da taxa Selic e multa com efeito de confisco. Bom, na preliminar de nulidade da multa aplicada em sede de obrigação acessória, aduz ali a recorrente que não teria como ser duplamente penalizado, então eu digo que o valor aplicado no referido processo é justamente por descumprimento da obrigação acessória, e é diferente aí da obrigação principal. Assim, não acolho a preliminar alegada. O dever de cumprimento da obrigação acessória, aduz a recorrente que falta amparo legal. Aí, aplico aí o artigo 32, parágrafo 4º, inciso 4º, parágrafo 5º e 6º, que é obrigação, né, e a lei é taxativa, não permite mera liberalidade não aplicar pena para os casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, constituindo infração ao disposto já citado. 5º e 6º, não 3º, 5º e 6º. A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim o fato gerador e o montante devido. Determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável. Então, não estou acolhendo as alegações aí da recorrente sobre esse tema. A alegação do efeito de confisco, eu aplico a súmula CARF número 2. Da aplicabilidade da taxa Selic, aplico a súmula CARF número 4. Eu achei que eu tivesse colocado aqui a súmula do 114, vou só confirmar aqui, que alegam que o contador não seria, acho que eu botei o voto diferente na pasta. Mas, de qualquer maneira, eu aplico aqui a súmula CARF número 114 do CARF, traduzindo que o auditor fiscal tem competência para lançar o auto de infração. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher a preliminar arguída e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Wesley, só fazer uma correção aqui no voto. Na parte do relatório, você colocou quem... Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. É porque aqui no relatório você colocou que a infringência é o inciso 4º, parágrafo 6º, é inciso 4º, parágrafo 3º, que é a auto de infração 68. Que a capitulação legal, lá no dispositivo legal, você colocou, a empresa apresentou guias de recolhimento com omissão de dados não relacionados aos fatos geradores. Isso. Na verdade, é relacionado aos fatos geradores. O que se fala com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Deixa eu ver, no voto eu coloquei... Tá igual, na sua emenda tá certo. Tá. A emenda é justamente isso.
A empresa, descumprimento de obrigação... Aqui, parágrafo 5º e 6º, né? Você está colocando com dados, que o certo é, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Da forma como você colocou, é outra auto de infração, que é o 69 ou o 78. 69, né? Com omissão de dados não relacionados aos fatos geradores. Os dados são fatos geradores, esses que foram omitidos. Terceiro e quarto. Sim. É o parágrafo terceiro e quarto. Só vou fazer o ajuste. Que aqui ficou errado, porque aí você colocou parágrafo 6º. Sim, já alterei aqui. O terceiro, parágrafo terceiro e quarto. Aí tem que mudar o que você escreveu aqui embaixo. Já mudei, já coloquei aqui. Parágrafo terceiro e quarto e tirar aquele dispositivo. E aí quando você for explicar, a empresa apresentou nas competências tais, com omissão de dados não relacionados a fatos geradores. Aí não é o caso. Essa omissão é relacionada a fatos geradores. A GFIP que está omissa, porque não incluiu todos os fatos geradores. Entende? Tá, deu uma cortada legal, mas eu já ajustei aqui já. Tá. Alguém tem algum questionamento? O doutor Wesley está votando por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Doutor Paulo, como voto? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Você está sem vídeo, Fernando. Esse JITS hoje está bem complexo. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade. Para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar. No mérito, negar-lhe provimento. Vou pegar aqui. Esse foi o item 180. 181, doutor Wesley. Rule 4. O 181, presidente, eu estou com uma dúvida muito, muito grande, que é o seguinte. Tá me ouvindo? Tá ruim hoje, hein? Tá, hoje o JITS tá péssimo. Presidente, tá me ouvindo? Tô. Tá terrível. O 181, eu estou com uma dúvida muito, muito grande, que é o seguinte. A acusação fiscal trata, ali deixou de cumprir as disposições contidas aí, sim, no artigo 32, parágrafo 6º, tá? Que é a não entrega das GFIPs. Esse voto tá na pasta, Wesley? Tá. Ele tá na pasta? Tá na pasta. Tá sim. É porque eu copiei aqui, eu tenho que entrar na T. O meu VPN caiu. Eu postei hoje de manhã. Olha só. Só que tem um problema aqui, né? E eu estou muito na dúvida. Os autos principais foram julgados lá pela DRJ, e esse processo vem separado. Ele é uma obrigação acessória. E o relatório fiscal da Folha 11, ele é muito sucinto. E a acusação é de que ele não cumpriu, descumpriu a questão do abono,
tá difícil hoje. Seu áudio tá ruim, tá travando. Acho que ele travou. Eu acho que você deveria sair e entrar novamente, não, Wesley? Eu acho melhor. Mas acho que é problema com a internet dele, né? Acho que sim. Estão me ouvindo? Sim. Tá, então tá. Olha só, esse processo aí é o seguinte, ele está sendo acusado de descumprir PLR, de omitir os dados dos fatos geradores em GFIP, porque ele distribuiu ali PLR, segundo a acusação, fora das normas legais. O abono especial que ele teria pago estaria sendo acusado como abono salarial e, portanto, deveria ser pago a título de contribuição previdenciária. E aí, aqui nesse processo, a gente está falando de obrigação acessória, tá? E ele também levou a multa por não ter inscrito no PAT o programa alimentar do ano calendário de 2004. Os demais anos até ele teve ali inscrição no PAT referido. Porém, o que acontece? O relatório fiscal de folhas 11, se não me engano, ele é muito sucinto e ele não traz mais elementos para que eu possa analisar a acusação fiscal. Então, eu estou na dúvida de se a gente não deveria, talvez, baixar em diligência para pegar o relatório fiscal completo das normas que ele infringiu. Ou se a gente julga com base, talvez, no principal. E o principal eu não sei onde é que eles estão. Em sede de primeira instância, a decisão de piso disse o seguinte, olha, os processos principais foram julgados procedentes e a impugnação improcedente. Isso não é aquele caso de mandar a decisão do principal, não, Sheila? Esse é o caso que tinha que vir instruído o processo com a informação da obrigação principal. Porque depende, né? Mas é o que eu estou olhando aqui. A gente pode até tentar dar uma consultada rápida aqui, ou tirar ele vice-mesa e eu te passar a informação, mas eu acho que os principais já foram julgados aqui pela data aqui, eles já estão até na dívida. Talvez por isso que encaminharam para você o processo. Aí é aquela questão que o João até diverge em relação... não era assim, né, Wesley? Esses processos, eles eram para ser apenso, em algum momento eles devem ter sido desmembrados, né? Mas o que acontece? Esse é aquele caso que eu entendo que o 68 é uma obrigação reflexa do principal. Acho que é o mesmo entendimento que o Paulo também tem. Os processos já foram julgados, tá? Já foram todos julgados. Teve um provimento parcial ao recurso. Pois é. Tirou a parte do PAT. Então, eu entendo que eles têm que seguir a sorte do principal. Esse é meu entendimento, é o do Paulo, né, Paulo? A gente entende que a gente tem que aplicar o resultado do principal no acessório. O João já entende diferente, ele acha que ele tem que analisar e julgar conforme a convicção dele. Então, eu acho que é reflexo. Não teve até uma reunião com a COJU sobre isso? Teve, mas o João ele tem um entendimento um pouquinho diferente. Mas assim, eu entendo que é reflexo
e que teria que ter essa informação para o Wesley. Eu consigo consultar e passar essas informações para você. Mas acho Agora, que ele mas eu acho que tinha um procedimento que tinha que mandar para poder... a ideia era que fosse via despacho, né? Mas como já está em sessão... Faz por resolução, não pode? É melhor fazer por resolução e pedir para anexar o resultado dos processos principais. Pode ser feito por resolução, que aí você não perde o... Eu posso anexar, eu posso te passar esses resultados e você fazer o seu... Paulo, você está sem microfone. Esses resultados não são públicos? No pesquisa simplesmente nos acórdãos lá do CAR? Às vezes você consegue ver no ver, mas a ideia dessa coisa da COJU era simplificar o trabalho do conselheiro, para que o conselheiro não ficasse procurando uma informação que tinha que estar lá no processo, né? Mas eu tenho essas informações, tá aqui, os 3 processos principais já teve recurso especial, já estão na dívida já. Então, ele pode sair de vista em mesa e a gente julgar até quinta-feira. Para não ter que fazer uma resolução e o contribuinte ainda esperar mais tempo, entende? Porque, olha só, veja só, se já foi julgado parcialmente, a gente pega o que foi parcial, que acho que é o PAT. Isso. O PLR, eu não tenho a informação de quais os requisitos que ele descumpriu. E o abono, eu não sei o que ele descumpriu. Se a decisão principal... Deixa eu te falar, Wesley, para simplificar, a gente não vai entrar nesse detalhe, não. Eu posso consultar os autos e te encaminhar a cópia desses processos, para evitar que esses processos voltem via resolução. Aí eles saem vista em mesa hoje e a gente tenta julgar no último dia. Sua tela está travando. Mas é isso justamente que eu estou falando, são 3 matérias. Sim, eu tenho os 3 processos aqui, eu estou olhando aqui, não é processo. Sim, mas é justamente isso que eu estou. Eu não estou entendendo. Daí você eu pego essas decisões e aplico para o processo. Isso. Aí eu quero te passar essas decisões, a gente tira ele em vista e mesa, porque senão ele ia ter que sair em resolução, a gente está dando uma solução. Eu já faço a meio-dia de atraso. Eu faço pode ser até amanhã, a gente olha ele até amanhã, que aí a gente evita, porque a solução correta era sair por resolução, né? Não é que é a correta. Essas informações tinham que estar para você, né? Então... Não, aí eu cito o número dos principais. Isso, aí você cita o resultado desses processos e a gente volta nele amanhã. Pode ser? Se der, eu colo também parte da decisão. Aí eu faço uma pesquisa aqui, com mais tempo eu te encaminho, tá? Mas tá aqui, já estão todos aqui em dívida já. Tá bom. Tá? Aí são 11h30. Eu acho que a gente pode começar a antecipar a nossa pauta de pessoa física da tarde. Eu acho que sim, melhor, né? Né? Então a gente pode ir para o item 100, deixa eu ver os que tem sustentação. Tem sustentação oral de tarde, a gente vai para os que não tem. A gente pode ir para o 182 da Fernanda. Rafael Saldanha. Esse é simples, vou abrir aqui, mas eu me lembro, é o único de ITR. Está na pasta, se os senhores puderem verificar. Basicamente, quanto à questão, o principal, fazer um resumo geral, o principal ponto, o fulcro da discussão aqui, reside no VTN, tá? Daí foi solicitado ao contribuinte, tem uma discussãozinha aqui de que no ano X ele argumenta que no ano anterior não tinha tido nenhum questionamento acerca da declaração enviada por ele e que o valor mudou muito de um ano para o outro, que o ano anterior não tinha sido, não havia nenhum questionamento feito pelo fisco. Argue também que ele não seria o proprietário da terra, que seria mero possuidor, enfim. Qual é o item? Desculpa, 182 da pauta, Rafael Saldanha de Camargo. Enfim, a DRJ vinha rebater com essas questões de argumentação de que não seria proprietário e que teria somente a posse, que ele vinha entregando o motivo de que ele seria o responsável fiscal por tal
espaço de terra, digamos assim, seria ele, tanto que ele vinha entregando e segue entregando até o tempo da fiscalização a declaração de ITR. Tá? E aí, como teve essa fiscalização, a fiscalização solicitou o laudo técnico devidamente dentro das formalidades exigidas por lei para poder ratificar o valor da terra nua. Como esse laudo não foi entregue, foi feito com base no CIPT, que pelo que eu verifiquei aqui, eu gostaria que apoio da presidente, que já é bem experiente no assunto, para verificar aqui que a tela CIPT está validada lá. E eu entendo que está. Então, é basicamente o valor da terra nua, tá? Ela argumenta preliminar, eu entendo que não tem motivo de arguir e ser declarada nulidade, porque todo o processo administrativo fiscal foi atendido, todo o PAF, todos os requisitos do decreto foram devidamente atendidos, teve todo o procedimento fiscal resguardado, o direito do contraditório e da ampla defesa. Enfim, é basicamente isso. O impugnante se limitou a expressar o seu descontentamento com os valores e destacou o fato de que um exercício fiscalizado, como eu comentei anteriormente, tanto o valor quanto o GU e a alíquota foram lançados com grandes diferenças com relação ao próximo ano, situação que por si só já demonstraria a improcedência suposta do lançamento. Porém, nenhum comprovante da produtividade, nem laudo técnico de avaliação, como solicitado desde o início pela fiscalização, foi trazido junto com a impugnação. Aduz a decisão de piso que a diferença de valores de um ano para outro, especialmente quanto a GU, que influencia o valor total do lançamento, pois afeta diretamente a alíquota do cálculo, é coerente, pois os lançamentos dos exercícios tiveram como origem procedimento de malha fiscal. Se trata de um sistema automático de seleção de declarações para fiscalização, cujos critérios variam de cada exercício. Em um exercício, o objeto de fiscalização foi apenas o VTN e o outro a distribuição da área utilizada pela atividade rural é o VTN. Por isso, a GU e a alíquota de um ano para o outro estão tão diferentes, consequentemente, o valor do lançamento. Por outro lado, essa diferença apontada seria superada pelo impugnante se o mesmo houvesse enviado os comprovantes de dados declarados, conforme solicitado. Mas, como reiteradamente dito, nada foi encaminhado. Assim, de fato, entendo eu que não há possibilidade de modificar o lançamento em pauta. Considerando que os argumentos preliminares visando o cancelamento da notificação foram superados, considerando não haver sido comprovada a efetiva utilização produtiva do imóvel, considerando também a não apresentação de laudo eficaz para comprovar o VTN declarado, concluo não haver possibilidade de atender o pleito do impugnante. Então, ao final eu falo sobre os juros, né, a aplicabilidade da Selic, que já é um entendimento pacificado, trago a súmula CAF, e entendo que deve ser negado o provimento ao recurso voluntário e rejeitado preliminar. Fernanda, você tem a folha da tela do CIPT? Por aqui, Sheila. Eu queria saber qual é o entendimento de vocês. Vocês exigem que o CIPT esteja nos autos, que eu acho que eu nunca joguei TR aqui nessa turma. Nós temos uma turma que tem a tela, né, do CIPT devidamente validada. Vocês exigem isso ainda que a fiscalização já descreva na notificação que usou? Se a gente puder aferir pelos autos, pelas informações do relatório fiscal, que houve a aptidão, aí a gente não pede a tela. Mas para saber se houve a apuração da aptidão. Isso, é porque a aptidão é um requisito legal previsto que tem que ter. E a aptidão aqui nesse caso? Então, se ele dissesse, a fiscalização disse que foi com base no CIPT, mas não tiver falado de aptidão e não tiver essa tela nos autos, vocês fazem o quê? Pedem, mandem diligência? A gente manda para diligência, por isso que eu perguntei da tela. Eu não sabia. Aqui, por exemplo, qual é a folha do CIPT? Eu não estou achando a tela. Tá.
No relatório do fiscal lá no auto de fração não dá para deduzir que teve aptidão, porque ele só coloca a informação de que ele utilizou o CIPT. Valor da terra nua declarada não comprovada. Qual é a folha, Sheila? Aqui está na folha... Essa informação está na folha 4. Na 4 não tem a informação de onde que ele tirou o CIPT, né? Aí na intimação, a gente ainda procura na intimação. Na intimação aqui de folha 10, 11, vai estar na 11. Na 11, ele coloca o CIPT que ele vai utilizar como base de cálculo. Ele falou, valor do VTN para o município, R$ 109,98. Não dá para saber se teve aptidão nessa tela. Na folha 10. Agora, eu não vi se tem a tela do CIPT, qual é a folha que tá. Eu não vi nos autos ainda até agora. Eu acho que não tem a tela, não. Ele só faz argumentar. A DRJ só faz argumentar que foi utilizado o CIPT. Realmente está vendo que não tem a tela de aprovação. A DRJ coloca alguma informação falando de aptidão? Deixa eu ver aqui. Porque às vezes a DRJ consulta lá e coloca mais alguma coisinha, sabe, Mônica? Coloca que pegou tal, CIPT. Aí vocês entendem se a DRJ que viu, que tal. Falar que as folhas fala que tá considerando aptidão tal, mas ela tem que falar qual foi a aptidão, né, assim. Eu acho que vai ser o caso de ir para diligência. Mesmo que não tenha sido levantada pela contribuinte, né? Mas ela questiona o VTN, não questiona de alguma forma? Na verdade, ele só fala... só faz argumentar... Não, desculpa. Ele só faz argumentar que, na verdade, ele foi intimado para apresentar o laudo, ele não apresentou o laudo, ele só faz argumentar que de um ano para o outro ele não entende a justificativa de ter sido alterado tanto o valor. E aí vem a DRJ explica pelos quais houve alteração. Houve alteração, que é justamente a questão da GU, alteração e da produtividade, que também ele foi intimado para provou. Então, assim, ele só faz esse tipo de argumentação. Só traz esse tipo de argumentação. Aí mesmo ele não questionando o valor do CIPT, a gente precisa entender Letícia. isso como uma... Não, até por questão de uniformidade, eu acho que esse foi um entendimento nosso na última sessão especial, né, de buscar por diligência. Então, eu acho que se a gente alterar nosso entendimento nesse sentido, mesmo não alegado expressamente no recurso, né, eu acho que a gente deveria ter um debate, porque na última sessão foram alguns processos que nós mandamos na diligência. Então vamos decidir. Eu converto em resolução. Eu estou enganada, presidente. Eu acho assim, se ele questionou o VTN, independente dele ter utilizado o termo técnico que teve aptidão ou não teve aptidão, ele questionou o VTN, assim. Eu, nos meus processos, costumo entender que ele questionou e que, de uma certa forma, eu tenho que buscar a informação correta. Eu acho difícil, às vezes, o contribuinte saber o que é isso, né, assim, a aptidão, buscar uma tela de CIPT, né, então, assim, eu entendo que se ele questionou o VTN, eu buscaria, porque ele está falando que foi um valor abusivo, né, assim, que foi arbitrado. Então, pode ser que, pelo fato de não ter considerado aquela aptidão, o valor tenha sido abusivo mesmo, entende? Estou olhando aqui o recurso. Fala irreal, excessivo e abusivo valor arbitrado. Ou seja, ele está questionando o valor que foi arbitrado. Então, entendo, se ele questionou a abusividade do valor, e aí ele está confrontando, falou, olha, nos anos anteriores o valor da terra era outro, né, assim. Então, eu acho que seria o caso de encaminhar para a diligência. Por mim, tudo bem. Você, Paulo.
Tá queria sem só microfone, Paulo. Tá sem por microfone. dúvida mesmo, vocês têm mais experiência em TR, é comum, por acaso, assim, já que eu acho que não vale a pena prolongar, se a Letícia tem essa recordação. Passada a gente teve esse posicionamento que não tem aptidão, vamos mudar para diligência, não me oponho e posso converter em diligência imediatamente. Entendo que não vai causar nenhum problema. Por curiosidade, eu queria só saber se quando falta essa aptidão, se é comum realmente o valor ser exorbitante. Geralmente, eu nunca vi retornar de diligência. Eu nunca peguei ainda o caso de retornar de diligência sem aptidão, por exemplo, e que tenha sido um valor abusivo utilizado. Eu nunca vi, assim, desqualificar por falta de aptidão no retorno de diligência. Foi só isso. O que vai ocorrer no retorno da diligência é dizer, não foi considerada aptidão. Então, pronto, cancela o lançamento porque ele não tem um fundamento válido, entendeu? A gente não vai verificar, ele não vai dizer, não, o valor é X. Se teve aptidão, é aquela que ele lançou, está comprovada, entendeu? Porque ele deixou de preencher o requisito lá do artigo 14, né? Um requisito legal, né? Previsto no requisito legal, independentemente de ser abusivo ou não, a lei previa um critério para o arbitramento, e esse critério foi descumprido. Então, é o caso de cancelar, independente do valor que se encontrar lá. Qual é Então, voto por legislação legal que você falou, Sheila? É o artigo 14. Artigo 14, parágrafo 1º. Artigo 14, parágrafo 1º. Tá. E agora A gente também não costuma julgar a ETR na TE, então, curiosidade é bom. Meu Word travou. Que ótimo, gente. Hoje o computador tá uma bênção. Então, eu voto por converter o julgamento de diligência para que seja confirmado se houve aptidão na fixação do valor através do CIT. Tá, eu vou colocar em votação, mas minha ata travou aqui, viu, gente? Espero que eu consiga recuperar. Vou ter que fechar. Vamos lá, doutor Paulo, pela diligência, como vota? Acompanhe. Doutor Wesley. Acompanhe. Doutor Kleber. Acompanho. Gente. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Deixa eu só abrir aqui, tá, gente? Ainda bem que eu salvei. Eu acho que o meu computador está dando sinais de sei lá o quê. Pelo menos eu não perdi, eu consegui recuperar. Então vamos lá. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora esclareça se os dados constantes do CIPT
que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9393, de 19 de dezembro de 96, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º do inciso 2º da Lei 8629, de 25 de fevereiro de 1993. É esse o dispositivo. Esse foi o 182, né? Aí o seguinte, ele é repetitivo dele, provavelmente ele também vai estar sem a tela, então eu vou encaminhar para a diligência, e a depender de como ele retornar, aí ele vai desmembrar ou não do lote. Letícia, esse 184, José Moreira. É muito parecido com o da Fernanda. Eu, inclusive, estou abrindo aqui, eu fiz o voto, mas no voto mesmo, eu destaquei que eu entendo que é caso de diligência, porque eu não localizei no processo esse dado do CIP. Embora, às vezes, possa ter passado por mim, mas eu não localizei. Então, nesse caso, nesse recurso, a gente só questiona o VTN. No âmbito da fiscalização, o próprio contribuinte, para suprir a questão do laudo, ao rechaçar o VTN que foi atribuído, eu juntei aí no recurso das folhas 17 uma declaração da Emater Rio, refutando o valor da terra nua para competência de janeiro de 2006, é assinada por engenheiro, fala do valor do hectare correto, pontua essas questões, uma declaração singela, mas feita pela Emater Rio. A DRJ entendeu que essa declaração não se amolda ao rigor necessário de uma perícia técnica para refutá-la, né? Aí no voto eu citei os requisitos necessários para ser feito esse laudo técnico, né? Eu citei os dispositivos, esse laudo técnico de avaliação apto a refutar o CIPT. Eu cito que, por ocasião da interposição do presente recurso, sustenta a recorrente ter juntado um laudo de engenharia. Todavia, compulsando o documento, verifica que se trata de um parecer sobre o valor da terra nua, da fazenda tal, destituído de qualquer rigor técnico e científico exigido pela NBR. Então, o laudo que ele apresentou no recurso também, a meu modo de ver, não é apto a refutar o suposto CIPT, né? Porque eu, particularmente, não vi o documento nos autos. Eu também cito que ele juntou um parecer sobre o VTN, cita alguns anexos, mas que não foram juntados esses anexos, né? E, então, por conta disso, eu neguei provimento ao recurso dele. No entanto, eu mesma, nesse voto, sugeri uma diligência na questão da localização desse documento do CIPT com aptidão. Então, esse é o voto. Isso caso foi encontrado o CIPT, eu não localizei, eu estou negando provimento, mas se ele não tiver nos autos, eu estou votando por encaminhamento para diligência. Aqui Paulo, que tem mais habilidade... Aqui no caso tem, doutora Letícia, na folha 4...
do termo de intimação fiscal, que ele encaminhou para o contribuinte, tem as informações das aptidões, campos, florestas, pastagem, cultura, lavoura. Isso aqui no ano de Peraí que eu quero ver isso. 2005. Eu também quero ver. Aí tem um outro fiquei- ano que foi o VTN para o município, não dá para saber se tem aptidão, que é o de 2006. Esse processo é que ano? Porque no termo de intimação tem a informação de um que tem aptidão e o outro talvez não. O exercício é 2006, então, que consta aqui, então o ano calendário é de... Eu estou confundindo com exercício 2006. Eu acho que é o exercício 2006 aqui. Aí não dá para saber pelo termo de intimação se tem aptidão. Provavelmente não vai ter. Então eu quero encaminhar. Tem, Sheila, onde que você falou que tem esse termo que eu queria ver? Nessa folha 4, no termo de intimação, tem as informações que ele pegou. Eu estou entrando aqui, está muito lento. Não está escrito ali sem aptidão agrícola, então. Não está caracterizado que foi considerado aptidão. Aonde você está vendo? Nessa folha 4 que você falou, que tem as aptidões, né? Na folha 4 tem para o exercício 2005, para o 6 não tem. Não, então. Tá vendo? O 5 tem, o 6 eu não tenho certeza. Folha 4. Porque se tiver escrito sem aptidão ou... Não está escrito, Não precisa nem de diligência. Porque daí tu já tem ali a informação de que não tem. É porque esse dela é o exercício 2006, Paulo. Então... Dá para você deduzir que aí ele usou ou não? Acho que não, Você viu onde que está a aptidão? É porque quando tu tem aptidão, Mônica, vem essas linhazinhas de baixo aí, os tipos de aptidão. Que aí fala lavoura, cultivo, floresta, nananã, entendeu? Tá, campo, floresta, pastagem. Isso aí é aptidão. Às vezes acontece dele ter aptidão, normalmente é a linhazinha de baixo. Às vezes não vai estar escrito campo, floresta ou coisa do tipo, mas vai estar escrito aptidão e um valor lá, entendeu? Nesse caso, o 2006 está escrito, valor do VTN para o município, ao que tudo indica, pode ter sido o VTN médio. Aí o VTN médio não tem aptidão, entendeu? Então, aí antes Mas pode não ter aptidão, pode não existir aptidão? Pois é, caberia buscar essa informação, né, junto ao município, porque às vezes o que a Receita faz? No sistema ela alimenta só com a média das declarações, e essa média das declarações que não é a base correta, entendeu? O correto é considerar aptidão. A aptidão são situações particulares que levam em consideração as particularidades daquela região, entendeu? Em específico. Mas aí se a Receita não tem, e acontece muito do município enviar as informações sem aptidão, só um valor referencial. Ele manda um ofício e e informa a Receita por isso. Aí caberia a Receita buscar, né? Não, caberia a Receita, inclusive... Que alimentassem a aptidão, o município fizesse a forma correta, né? Na verdade, cabe à Receita, inclusive, denunciar o convênio, né? Porque isso é via convênio, né? Não está cumprindo com uma obrigatoriedade do convênio, que E aí acaba que fica alimentando o sistema da Receita só com a média das DITRs, entendeu? Aí a média, por isso que a lei fala que tem que considerar aptidão, porque a média da DITR não é aptidão, né? Então considera as particularidades da terra, entende? Mas a aptidão é para cada propriedade? Ou é do município que você do município, de acordo com o município. É do município. Porque no município, às vezes, tem mais de uma terra, tipo terra roxa, terra baixa, e aí tem que ter um referencial. Geralmente são 2 ou 3 referenciais para cada... Às vezes no município, às vezes tem mais, né? Às vezes é só um tipo de terra. Mas normalmente é 2, 3, porque as extensões são grandes, né?
Então, geralmente tem mais informações dessa questão da aptidão. Eu vejo que se não tem aí e não tiver falado nada, não sei se é diligência. Esse processo especial, esse documento de folha 4, viu, ele fala as aptidões para o exercício 2005 e diz quais são: campos, 400 e poucos reais, floresta, 400 e poucos, pastagem, 780, cultura e lavoura, 1.200. Aí nessas aptidões, Mônica, vai considerar o menor valor delas para fixação do valor da terra nua. Então, para o exercício 2005, ele teria que considerar 440. Para o de 2006, ele coloca um valor absurdo aqui, efetivamente. Ele coloca lá que o VTM do município é 15 mil reais. Tem alguma coisa muito errada nisso aí, entendeu? Uhum. E para mim, isso aqui está evidenciando que não teve aptidão, mas é bom confirmar, entendeu? Porque quando teve aptidão, o fiscal relacionou aqui. Esse outro valor não está discriminado por aptidão, entendeu? Então, provavelmente, isso não houve para 2006. É bom Confirmar. Entendi. Parecido. Então, eu vou encaminhar para a diligência, Letícia? Sim. Tá. O que é essa? Ai. Foi Eu do não, nosso viu? grupo Tava aberto ou o meu, mas interferência não foi eu, não. externa? Eu não sei quem foi que escutou essa musiquinha, mas Fui tá eu, com não. cara. O meu tá aberto, mas não fui eu. Foi aqui em casa. Ainda bem que não Então, foi aquele do grito lá. Então, vou encaminhar para votação. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Isso, pela resolução. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 184. José Moreira. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do CIPT que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9393, de 96. Bom, já são meio-dia. Podemos interromper a gravação? Interrompendo então, né? Interrompe a gravação, por gentileza. Ela, agora que Ok, presidente.